Certo, galera, dando continuidade aqui no nosso projeto, vamos partir agora para a parte do frame, né? Eu particularmente vou cortar esse frame na CNC Router, né? Mas nada impede de você fazer o mesmo processo, criar os vetores, pegar o vetor, tá, que vai sair em tamanho real, é claro, imprimir uma folha, colocar em cima da madeira e cortar, né? Você pode imprimir só um quadradinho, mais pra frente vocês vão entender, tá? Mas a princípio nós vamos seguir esse modelo aqui. E o porquê, né? Vamos estar seguindo esse modelo. Eu particularmente, como eu mencionei no primeiro vídeo, até desde o primeiro momento, né? Eu citei o seguinte, que a nossa ideia é ter um projetinho, um controle arcade com o menor custo possível. Pensando nisso, eu não queria investir em um manche, né? O manche que fica aqui no meio, que parece o analógico do videogame, do controle, né? Então eu não queria gastar um dinheiro com aquilo. Não é tão caro, né? Algumas pessoas vão perguntar, poxa, mas por que não comprou o manche? É tão barato, 50, 60, 80 reais em si. Utilizando esse dinheiro, eu fugiria um pouco da proposta, né? De estar fazendo um controle arcade e gastando o menos possível. Então, minimizando os gastos, eu optei por esse modelo. E detalhe, esse modelo aqui é um modelo novo, né? Não é tão usual, não é tão normal você ver ele em pro players utilizando para jogos nem nada. Mas a Evo, que é um dos maiores campeonatos, não um dos maiores, né, mas eu acho que o maior campeonato dos jogos de luta, ela não permite esse formato de controle, né? Segundo a organização, eles falam que esse controle ele facilita, né, os comandos, ou seja, fazer um roll, frente, baixo, frente, rapidinho, né? É muito rápido. Acredito que até seja mais rápido que você fazer no manche, né? Mas ele não é permitido, né? Eu acredito que seja por isso. Eu lembro que alguns pro players não puderam competir com ele na hora da partida, eles tiveram que trocar de controle. Ok? Beleza, mas e aí? Esse controle, então eu fui lá e printei uma imagem, né, do controle original para a gente tirar as dimensões. Até tampei aqui o logo, mas quem conhece um pouquinho sabe de que marca é. O que me interessa é isso daqui, ó. Essa disposição dos botões. Por quê? Já foi desenvolvido para que tenha um certo conforto na hora de você jogar, né? Então, para que a gente não fique desenvolvendo, desenhando, testando, não ficou confortável, não ficou legal as disposições do botão, a disposição dos botões, para que a gente não desenvolva, né? E fique testando, vamos testar, vamos ver se ficou legal, a disposição dos botões está legal, não ficou confortável, vamos mudar, vamos colocar esse botão para cima, esse para o lado, esse para o outro, etc. Então isso aqui já é um arcade já que foi desenvolvido, foi testado, o conceito dele funciona, né, na prática. Então eu me interessei muito pela disposição dos botões. Tendo essa pequena introdução do porquê nós vamos fazer nesse formato, né? Vamos partir para a prática então, deixa de conversa e vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Primeiramente nós temos que fazer o seguinte, nós temos que recortar certinho o contorno do controle. Nós já vamos entender o porquê. Então eu vou clicar aqui, ó, vou cortar certinho aqui, ó, o contorno do controle. Passar um pouquinho, pouca coisa, um pentelésimo não vai ter problema, tá? Mas procuro deixar o mais certinho possível. Ó, selecionei, beleza. Ele pode até me dar as opções aqui de ajuste, eu não me lembrava disso, não sou muito de usar o CorelDRAW, certo? Ok. Terminei essa seleção, vou dar um Enter. Note uma coisa, que ele já cortou as laterais para mim. Tá vendo? Aqui ficou aquele pentelésimo, não vai ter problema não. Depois a gente vai mudar isso. Beleza. Volto para a ferramenta de seleção. Notemos que a dimensão está totalmente diferente, né? Primeiro vamos converter isso daqui. Ctrl C, Ctrl V. Quanto que dá 16 polegadas em milímetros. Por que eu estou convertendo em milímetros? Porque meu Corel está em milímetros.
Na verdade, não sei se dá para colocar ali em outras medidas, acredito que sim. Caso o seu esteja em outra conotação de medida, centímetros, por algum motivo, em metros, sei lá. Então essa conversão não vai dar certo, tá? Então tem que colocar aqui, ó, o que você quer. Eu quero de polegadas para milímetros. Vamos lá. Então, a princípio, a medida original é 16 polegadas no eixo X, que dá 406 milímetros. Ó, vou dar 2 cliques aqui. Ctrl V. Não deixou colar. Não deixou colar. Sem problema. 406,4 milímetros. Ou 406,40, né? Milímetros por 7 polegadas. 7 polegadas, quanto que dá? 177,80. 177,80 milímetros. Essa medida aqui, como eu falei anteriormente, nós não vamos precisar, porque nós vamos basear nosso projeto na nossa necessidade. Beleza. Tenho a minha medida real ou ideal, né? A minha medida ideal para que eu consiga copiar essa disposição de botões de forma perfeita é 406,4 por 677,8. Vamos lá então. Como eu falei, esse desenho, essa imagem, ela é a imagem original. Então, se eu colocar aqui, como a gente está falando de vetorização, nós vamos fazer vetores, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, colocar aqui de novo, ó, copio, colo, dou um enter. Opa, copio, clico na imagem, colo. Ela aumentou exponencial, porque está linkada aqui, ó. Mas acho que até encaixou na medida basicamente, ó. Só para dar certinho, eu vou tirar aqui 177,8. Passou um pouquinho por causa das bordas, tá? Como a imagem está igual ao original, o escalonamento dela é real. Eu vou deixar aqui, ó, ponto 9. Vou deixar um pouquinho maior, não tem problema não. Beleza. Então, essa é a medida, comparando com uma folha sulfite, você pode ver que ele dá quase duas, ou se talvez até duas, né? Não lembro quanto que a folha sulfite tem de medida aqui, mas é o tamanho real. Aqui eu já não preciso mais dessas medidas. Agora vem uma parte bacana, que é a parte de vetorização. Aqui nós vamos ter um pequeno problema de acordo com o modelo dos botões escolhidos, né? Porque cada tipo de botão tem um tamanho de furo, tem um tamanho de encaixe, tem um tamanho de ocupação, tá? O meu botão que eu vou estar utilizando, né? O botão que eu estarei utilizando, ele necessita de um furo. Ele tem 28 de diâmetro, então eu vou colocar aqui o furo, vai ter que ser de 29. Eu vou criar um vetor simples aqui, ó. Seguro Shift Ctrl, arrasto, solto, ó. Trava aqui a proporção. Então eu vou colocar 29. Eu preciso de um furo de 29. Note que ele é bem maior do que esses botões aqui, ó. Se eu não me engano, esses botões aqui, o furo dele deve ser 25, 23, alguma coisa assim. Então esse botão que eu estou utilizando já é bem maior do que o próprio original, tá? Mas enfim, vai funcionar. Eu vou ter que fazer alguns ajustes, né? Mas vai funcionar. Beleza. E o botão, como eu vou estar mostrando aí na imagem, ele tem um diâmetro superior, que é o diâmetro do, eu brinco, eu falo que é o diâmetro do cogumelo, né? Aonde ele vai encaixar, ele vai ficar exposto, né? Para parafusar. Onde vai dar o aperto do parafuso? Ele tem aqui 33,5. Vamos lá, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou alterar isso aqui para 36,5. Opa, não, 305 não. Pago aqui 36, beleza. O que vai acontecer? O botão ele vai precisar desses dois. Eu vou precisar dessas duas referências. Por que eu vou precisar dessas duas referências? Porque esse diâmetro interno é o diâmetro do furo, tá? Para confeccionar o frame, né, essa plate aqui, sem problema, eu só preciso desse vetor de dentro, mas nós vamos ter que posicionar os botões, certo?
E na hora de posicionar, nós vamos perceber o seguinte, que se eu for fazer igualzinho ao original, não vai ter como. Eu vou agrupar eles, ó. Os dois já estão agrupados, deixa eu ver. Agrupar. Pronto. Beleza. Notemos que se eu for fazer... Se formos fazer igual ao original, ó, não vai dar certo. Ele vai ficar encavalado. O furo até dá certo, o furo. Fica bem rente, mas não vai ter como. Então o que nós temos que fazer aqui é que nós vamos ter que fazer uma alteração bem sutil, tá? Uma vez que eu vou analisar aqui o seguinte, esse botão ele está na mesma reta que esse daqui, ó. Então eu posso só puxar ele para o lado, um vetor para o lado do outro. E esse está mais ou menos na mesma direção do centro do botão anterior. A borda de um no centro do outro botão, ó, tá vendo? Então o que nós vamos fazer aqui? Opa, Ctrl Z. Ó, vou pegar esse botão, vou colocar ele bem pro lado, ó. Esse daqui bem pro lado, que é o botão onde vai ficar um basicamente encostando no outro. Ctrl C, Ctrl V. Aqui, ó. Epa, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Ainda tá muito junto do outro. Vou fazer isso daqui, ó, empurrar eles bem pra cá. Vai ficar um pouco diferente, a não ser que nós compremos, né, esses botões aqui, que eu vi a marca dele, não me recordo, mas se eu não me engano é uns R$40 cada botão, né, dessa marca, e o similar dele deve estar em torno de uns R$10 por unidade, né, o similarzinho, ou no dito popular o Paraguai. Ok? Beleza. Dito isso, vamos ter que fazer o seguinte. Deixa eu conferir aqui essa medida, se é isso mesmo. Ah, perdão, é 33. Eu coloquei 36 lá em cima, tá errado. É 33,5, 33,5. Por isso que eu notei que tá muito diferente aqui, 33,5. Não vai mudar lá muita coisa, mas já ajuda, né? Então volta lá. Vamos colocar ele aqui mais ou menos nessa disposição. Esse cara aqui nessa disposição. Se essas bordas se encostarem não tem problema, tá? Que aí o furo já passou, então não vai dar problema não. É a parte plástica de encaixe do botão na base, tá? Só uma observação que eu vou fazer aqui é o seguinte: para eu não perder a posição dos botões, eu vou colocar eles encavalados mesmo no outro, ok? E depois eu vou afastar eles para os lados somente. Beleza, tá feito. Só uma coisa que eu esqueci aqui é de criar o vetor em torno dele, né? Não posso esquecer. Aí vai ser o seguinte, que vai ser uma coisa muito particular, né? Eu vou criar do tamanho do original. Eu quero depois, se me incomodar, eu posso diminuir ele, alterar e etc. Mas eu quero criar do tamanho desse daqui. Vou criar um vetor em torno dele, ó. Posso pegar essa imagem agora, colocar de lado. Esse é o meu vetor, tá? Vamos selecionar todo mundo, eu vou agrupar todo mundo. Vou selecionar aqui, alinhar, distribuir. Vamos clicar só nesse objeto, centraliza ele. Centralizar nesse sentido. E centralizar nesse... Beleza, é isso. Ele está totalmente centralizado. Aqui eu não tenho diferenças nem para um lado nem para o outro. Como eu agrupei todo mundo, eu não tenho diferença no formato que eu fiz, né? Tem aquela diferencinha básica.
certo? Por algum motivo ele é maior desse lado, eu não sei por quê. Se eu decidir mudar esse formato durante o processo, eu vou estar mostrando também, né? Se deu errado, né, se é melhor descentralizar ele pro lado da esquerda e tudo mais, vou estar mostrando, tá? Mas a princípio eu acredito que vai ficar muito legal, né? Não sei se é questão de apoio da mão, acredito que vai ficar legal. Uma vez que eu tenho esse vetor criado, vou mostrar agora como caso você queira colocar uma arte aqui atrás, né? Para deixar ele mais estilizado, fica muito legal. Só que antes de mais nada, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar os meus vetores, certo? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou copiar ele. Ó. Esse vetor de cima eu não vou alterar, porque eu preciso depois exportar ele para fazer os cortes e tudo mais. Só que para fazer o corte da arte aqui dentro, para encaixar a arte aqui dentro que nós vamos fazer de imagem para dar uma estilizada, eu preciso excluir as bordas exteriores. Ó, vou desagrupar todo mundo, eu vou selecionar uma por uma e vou excluir. Ó. Porque se eu deixar essa borda externa, a hora que eu fizer o corte da minha arte, ela vai cortar muito grande. Aí pode ser que fique aparecendo um pedaço do MDF, caso você faça MDF, ou do acrílico. É como se tivesse falhado ali, né, a impressão da arte, mas na verdade foi um erro de projeto. Aqui ele vai cortar a arte bem rente ao furo, né? Então não vai ter problema. Beleza, então lembrando, essa de cima eu não mexo. Agora é o seguinte, galera, eu não posso mais mexer na posição. Ah, vou alterar a posição só do botão. Não dá mais, porque se eu desalinhar, isso daqui é a parte da arte, isso daqui é a parte do corte. Se eu desalinhar um com o outro, vai dar errado. Então não posso mais alterar a disposição de nada. Se eu quiser alterar alguma coisa, eu altero aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V e altero depois embaixo. Tá? Tem que alterar ambos, ok? Vamos lá. Para colocar uma arte aqui, eu vou dar um Ctrl I. Aqui já tinha algumas coisas, alguns testes que eu tinha feito, né? E vou usar essa imagem aqui, ó. Ctrl I é o importar, né? Eu vou usar essa imagem aqui, ó. Essa imagem do Akuma é muito maneira. Ó, peguei ela num tamanho gigante, numa qualidade enorme para dar certo. A hora que eu diminuir, ela não perder qualidade. Na verdade, quando ela era muito pequena, a gente estica, ela perde, né? Diminuindo, ela não perde. Bom, eu acho que não. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou enquadrar o seguinte. Primeiro, eu estou percebendo o seguinte. As minhas linhas são pretas e meu fundo é preto. Isso daqui vai virar uma coisa de louco. Eu não vou enxergar nada. Então, eu vou selecionar todas minhas linhas, né? Todos os meus vetores, sem alterar nada. Vou dar 2 cliques aqui, ó, na lateral direita, no canto inferior direito, que é a parte de... Vou tirar essa arte aqui. Que é a parte de contorno, ó, caneta de contorno. Largura, pode ser, eu vou aumentar um pouquinho a largura para 25 para enxergar um pouco melhor. Vai ficar difícil de enxergar agora. Eu vou colocar uma cor verde bem gritante, um verde parmeira. Deixa eu ver um verde gritante aqui, ó. Eu acho que vai dar certo. Beleza, ó, dá um OK, ele muda de cor, beleza. Agora eu coloco a minha imagem aqui, clico direito, ordenar para trás. Aí, legal. Agora já estou vendo a minha arte. Lembrando, novamente, não posso mexer na disposição dos meus objetos. Beleza? Vou enquadrar o Akuma mais ou menos onde eu quero ele aqui, ó. Esse personagem é muito legal. Ó, enquadrei ele mais ou menos aqui. Ah, mas vai cortar a letra? Vai. Infelizmente, nem tudo é perfeito. Beleza, aqui eu poderia colocar outro tipo de arte. Eu tenho que... Agora é criatividade, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou duplicar essa imagem. Vou duplicar e vou dar um mirror nela. Certo. E vou encostar uma na outra aqui, ó. Presta atenção. Ordenar para trás também. Ordenar para trás. Beleza, olha que bacana que vai ficar, né? É como se tivesse duas letras uma encostada na outra. Ó. Show. E aí? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar as duas imagens.
vou selecionar meu vetor. Nossa, eu soltei a seleção sem querer. Vou selecionar todo mundo aqui, ó. E se eu não me engano, é o interseção ou aparar. Vamos testar aparar. Não, não deu porque tem uma imagem em cima da outra. Beleza. Sem problema. Eu vou selecionar só o vetor de fora. Vou aparar. Opa, não foi aparado. Vamos tentar de novo. Seleciono. Clico no meu vetor. Clico na minha imagem. Aparar. Ih, ele aparou pro lado de fora. Clico na minha imagem. Clico no meu vetor. Aparar. A imagem vai ficar muito bacana. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em uma das imagens, segurar Shift e clicar na outra. Vou selecionar as duas. Não posso selecionar assim, porque senão eu vou selecionar todo o meu frame. Então não dá. Seleciono essa e vou combinar ambas ou agrupar as duas aqui, ó, agrupar. Pronto. Agora quando eu clico, ó, as duas ficam selecionadas. Beleza? Como eu disse anteriormente, volto a dizer, eu não mexo muito com CorelDRAW, então eu vou fazer de uma forma, não sei se é o jeito mais fácil, pode haver algum jeito mais fácil, mas eu vou fazer dessa forma e vai dar certo, ó. Vou selecionar os furos, né, onde nós vamos colocar os botões, e vou selecionar a imagem, vou clicar aqui, ó, aparar. Ele removeu a parte dos furos, olha que bacana. Beleza, eu não achei um jeito de fazer isso, só que com a parte de fora, né? Então eu simplesmente vou cortar então. Eu vou clicar aqui, só que eu não quero cortar isso, eu quero cortar a imagem. Eu clico na imagem, ferramenta cortar. Eu vou colocar de qualquer forma aqui, porque ele vai aparecer um quadradinho de ajuste. Eu vou ajustar aqui, ó, em cima do meu vetor. Aqui, ó. Bem, eu vou colocar um pouquinho para fora do vetor, porque na hora de colar eu quero que fique um pouco maior. Aí eu tenho um espaço para tirar depois com estilete, né? Eu tenho uma pequena folga para a parte de adesivagem. Beleza. Dou um Enter. Lá ali aparou todo mundo. Tranquilo. Muito legal. Tem problema ficar aqui em cima desse jeito e tal? Não tem problema, porque nós vamos cortar, vai parecer que é uma única imagem, fica muito bacana. Se você quiser aparar essa pontinha também, sem problema, não tem crise não. Então aqui, ó, o nosso frame está pronto, tá? E a nossa arte está pronta. Beleza, como é que eu vou fazer agora? Não sei se é gráfica que faz, né, mas aqui na minha cidade eu tenho uma amiga que ela trabalha com isso, com adesivagem, né? Então eu levo para ela esse arquivo aqui e falo para ela, ó, eu quero essa imagem dessa forma aqui. Ela corta, ela imprime num papel adesivo, tem uma máquina que faz os cortes, bacaninha. Isso daqui sai exatamente do tamanho que eu preciso, né? Que é o tamanho do controle, que vai dar em torno de 400 e alguma coisa por 180, né? Aqui eu coloquei um pouco maior para sobrar um pouquinho mesmo. Depois a gente vem com o estilete nas bordas e corta. Então, sem crise. Beleza, e agora? A primeira coisa que a gente faz é salvar o projeto. Já tem umas tentativas que eu estudei um pouco antes, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar projeto arcade final. Tá numa pasta que eu escolhi, projeto arcade final, tá salvo. E para quem vai fazer a parte então de corte manual, o que eu recomendo, né? Imprime isso daqui numa folha, ou não precisa nem ser tudo isso daqui, né? Porque quem vai fazer manual vai cortar isso aqui do tamanho que deseja, etc. O que você faz? Imprime esse espacinho aqui, ó. Não precisa nem de tudo isso, você pode imprimir isso daqui, ó. Aí você pega a folha sulfite, né, que você imprimiu isso, ó, ali cabe numa folha sulfite tranquilamente. Vai lá, cola em cima da madeira e faz os centros, né? Você pode até fazer o centro aqui mesmo, né? Fazer os centros e tal, e etc.
cola em cima da madeira, fura, passa largador ou passa tupia, do jeito que você achar que dá para executar, né? No caso de quem vai fazer numa CNC Router, que é o meu caso, o que nós vamos fazer agora? Eu vou selecionar esse vetor aqui, lembrando que os dois vetores é o mesmo, mas eu não quero mexer no de baixo, né? Tá tudo certinho já. Vou exportar, eu vou colocar lá em projeto. Esse export eu vou exportar como DXF, ó. Vou colocar projeto arcade final.dxf. Ah, poderia ser da WG? Poderia, sem problema. Mas eu gosto de salvar no DXF porque eu já tive alguns problemas no software que eu vou utilizar futuramente. Beleza? Próxima etapa agora nós vamos fazer a parte de programação do Aspire, né? Eu uso muito o Aspire ou o Articam, mas eu prefiro o Aspire para trabalhinho simples. Ele é mais rápido no meu ver. Mais simples, é mais clean, né? O programa. Vamos fazer a parte do G-Code para que a gente possa fazer o corte, né? Mas antes de fazer o G-Code só dessa parte, que nós vamos fazer, que eu acho ideal, é projetar as outras partes. Eu particularmente não gosto de projetar no AutoCAD, só estou fazendo essa parte aqui dos vetores porque não tem outra forma. Tentei fazer de outras formas e não consegui, mas a box, né? Ou a caixa, o case em volta aqui, as madeiras, porque vai ter mais dois botões, né? Fora isso daqui, vai ter dois botões aqui na lateral, né? Que não vai ser aqui em cima, né? Vai ser na lateral ou em cima ou aqui embaixo aqui, né? Enfim. E essa parte eu gosto muito de fazer em 3D. Tá, eu gosto muito de desenhar em 3D e testar, porque eu não quero fazer com parafuso tarrachante, eu quero fazer com parafuso Allen e porca, então tem um sisteminha que eu vou estar utilizando e tudo mais. Beleza? Então, para quem acompanhou até aqui, continue aí seguindo, vamos com esse projeto até o final, tá? Não perde nenhum passo a passo. Se você chegou nesse vídeo também de sopetão, assiste lá o primeiro vídeo, onde eu vou apresentar o projeto, o que eu idealizei, por que eu quis fazer isso daqui, tá? E continua seguindo aí. Vamos terminar esse projeto. Deixe seu like. Se tiver alguma sugestão de melhoria, manda aí. Legal, não tem problema não. Aqui a gente gosta de ouvir críticas positivas, né? Toda crítica ela é construtiva, ao meu ver, né? Tendo decência e respeito, toda crítica ela é construtiva. Pode falar aí. Se for falar do microfone, por favor, não fale. Não tenho dinheiro para comprar um microfone. Isso aqui é mais um hobby, né? Não é na minha profissão. Não tem como investir dinheiro para isso. Tá? Um microfone, câmera, etc. Mas qualquer outro tipo de crítica pode estar mandando aí. Estamos à disposição. Beleza? Para quem assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.